Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10. Eu falei na abertura do culto, né? Estou usando a Nova Almeida atualizada, a Bíblia que a Sociedade Bíblica lançou esse ano. Aliás, final do ano passado. Estou me adaptando a esse texto bastante agradável, também um português bem mais contextualizado. Vale a pena você adquirir. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes respondeu: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e os que são maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Obrigado, Senhor, por Tua palavra lida, palavras de Jesus, preservadas pela obra do Espírito Santo, por meio de homens que a ouviram, que ali estiveram e, motivados pelo Senhor, preservaram estas coisas. Obrigado porque ela chega a nós, chega com vida, chega com poder, chega com graça e nos inspira, Senhor, nos faz pensar, refletir, nos confronta e nós queremos, de fato, aprender dela esta noite. Amém. Eu quero falar um pouco hoje sobre as relações de poder. Nós estamos nesse ambiente de eleição, existe todo tipo de manifestação agora, a igreja é convocada, a igreja é mobilizada a orar, a participar, a se envolver, a eleger gente de dentro, a pensar em gente de fora, enfim, há toda uma discussão, há todo digamos assim, é um momento próprio para a gente considerar algumas coisas importantes em relação ao exercício do poder na Igreja de Jesus Cristo. Esse texto diz respeito a uma disputa interna no colégio apostólico. Jesus tinha 12 discípulos e eles estavam entre si mesmo disputando qual deles era o mais importante, e 2 irmãos, Tiago e João, são irmãos, ambos são filhos de Zebedeu, fazem parte do primeiro grupo dos seguidores de Jesus, eram 2 dos 4 pescadores. A outra dupla são os irmãos Simão Pedro e André. Esses 4 discípulos são do primeiro momento e, particularmente, Tiago e João, junto com Pedro, fazem parte do trio mais ligado a Jesus. Não sei porque André não foi incluído, não era um quarteto, mas o trio, Pedro, Simão Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, andavam muito próximos a Jesus. E talvez por causa dessa proximidade, eles sentiram liberdade de pedir a Jesus proeminência sobre os demais. Senhor, quando o Senhor vier na sua glória, nós gostaríamos de sentar à sua direita e à sua esquerda. E o que me chama a atenção hoje, nesse texto, é Jesus dizendo: isso não cabe a mim decidir. Isso é para aqueles a quem foi destinado.
Ou seja, há uma estrutura de poder. Jesus não disse que não haveria ninguém à direita ou à sua esquerda. Jesus não disse isso. Não. Não vai ter ninguém à direita, ninguém à esquerda, todo mundo vai ser igual. Jesus não disse isso. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Jesus está dizendo, isso aí já está decidido. Não adianta vocês ficarem pedindo. Isso está decidido. Deus é que vai decidir isso, o Pai vai conceder esse negócio, isso aí já está decidido. As estruturas de poder existem. Elas fazem parte da nossa existência. A questão das estruturas de poder é que elas podem se corromper, ou as pessoas podem corromper-se quando têm algum tipo de poder. E é isso que me preocupa esta noite. É sobre isso que eu quero falar com vocês. O exercício de poder é inerente à existência humana. Alguém lidera e outros são liderados. De vez em quando a gente ouve esses cursos de liderança, essas palestras de liderança, e o pessoal vem dizendo que todo mundo é líder. Não é bem verdade. Na prática, nós sabemos que não há uma sociedade assim, em que todo mundo manda. Alguns lideram e outros são liderados. Há um tempo atrás, tinha aquelas características do chefe, ou do gerente, e do líder. Então, tudo que era de virtude, de qualidade, é coisa de líder. Defeito é coisa de chefe, é coisa de gerente. Aí você vai para o mundo real, para o mundo prático, para o mundo corporativo, e você vê que esse negócio de, se você só tiver líder e não tiver gerente, a coisa não chega em lugar nenhum. Se o líder é visionário, o gerente é o cara que controla, os dois são necessários. Então, essas coisas que nós já ouvimos, que nós já lemos desde a década de 80, a década de 90, muitos cursos foram feitos nas empresas, os funcionários públicos aqui receberam muitos treinamentos. Estas coisas não são apenas da igreja. Aliás, eu diria que essas coisas são do mundo corporativo e foram trazidos para dentro da igreja. E há um tanto de verdade nessas coisas e há um tanto de negócio, há um tanto de business nessas coisas. Mas, afinal de contas, como é que é essa questão do poder? Eu diria que a igreja, ela sempre vai lidar com o poder numa fronteira perigosa entre o sucesso e a tentação. Quando a gente exerce algum tipo de poder, nós estamos, de certa forma, colhendo fruto do sucesso, do êxito. Chegamos àquele ponto onde exercemos algum tipo de poder, onde temos algum tipo de autoridade, onde somos capazes de exercer influência. Isso tem a ver com sucesso. Mas nós também estamos ali flertando com a tentação. Se a gente lembrar da tentação de Jesus no deserto, qual foi a terceira tentação para Jesus? Se você, prostrado, me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. O poder, em geral, se apresenta perigosamente como uma tentação. Então você pode estar numa situação em que exerce autoridade, você vai dizer, graças a Deus, o Senhor me colocou nesse lugar, o Senhor me deu uma posição de honra, o Senhor me deu uma posição de privilégio. Permito-me falar da minha posição como ministro religioso, é uma posição de honra. Ser pastor é uma função de autoridade. Uns me chamam de ungido, outros me chamam de homem de Deus, outros me chamam de anjo da igreja, e eu quase que acredito nessas conversas todas de vocês. Não é? De vez em quando eu lembro a vocês que não é bem assim, que a palavra ungido corresponde ao hebraico Messias e ao grego Cristo, então eu não sou tudo isso. O verdadeiro ungido é Jesus. E quando alguém diz, não, mas você é pastor, aí eu falo, rapaz, nem pastor eu sou. Porque, na verdade, o pastor da igreja mesmo é Jesus.
Esses dias eu estava conversando com os colegas, e eles vêm com aquela história dos apóstolos, né? Porque tem gente que usa o título de apóstolo. Eu falei, gente, eles são humildes. Eles usam os títulos que na Bíblia competem aos discípulos de Jesus. Eu uso o título de pastor, que no Antigo Testamento só é usado por Yahvé, Deus. No Novo Testamento, o título de pastor pertence a Jesus. Então, quem é que está sendo abusado? Quem usa o título de apóstolo ou quem usa o título de pastor? Honestamente falando, biblicamente falando, pastor é Yahvé no Antigo Testamento, pastor é Jesus no Novo Testamento. Eu é que estou sendo abusado em ser chamado de pastor. Apóstolo estava muito bom, porque o apóstolo era apenas o seguidor de Jesus. Mas a gente sabe que não é bem esse o espírito da coisa hoje, não é? Hoje os títulos são usados não exatamente como símbolo de humildade ou de orgulho, mas símbolo de poder mesmo. Então, às vezes, você pode ter alguém que tem um título aparentemente mais importante, mas ele se porta com humildade. E você pode ter alguém que nem tem título, mas se porta com arrogância e prepotência. Mas a função pastoral é uma função de poder. Ela exerce influência, determina coisas. E as pessoas, muitas vezes, se submetem a uma palavra pastoral até com medo. Quantos pastores não abusam do poder, falando sobre bênção e sobre maldição? Eu vou abençoar ou eu vou amaldiçoar? Eu vou liberar você ou eu não vou liberar você? Essas coisas da vida, né? A pessoa vem conversar com o pastor, pastor, eu estou querendo mudar de igreja, quero ir para uma igreja lá mais perto da minha casa, pastor, a gasolina está cara, R$5, está muito difícil, pastor, então estou querendo congregar lá perto da minha casa. Eu não libero o irmão. O Senhor não me falou ainda sobre isso. Se o irmão for, não vai com a minha bênção. Quando fala que não vai com a bênção, só faltou dizer, você está indo com a minha maldição, né? Abençoando eu não estou. Se o irmão quiser, o irmão vá, mas eu não me responsabilizo. Isso é tirania. Isso é tirania pastoral, não é? E por quê? Porque é uma função de poder. Ser pastor é uma função de poder. E abusar do poder é uma coisa muito fácil e muito tentadora. Vocês não têm ideia de como é tentador ter poder. As pessoas virem perguntar para você coisas da vida dela, não é? O que eu faço? Compro isso, eu compro aquilo, faço isso, eu faço aquilo. Quanto é que é o dízimo, pastor? Dou dízimo disso, dou dízimo daquilo. Como é que é esse negócio? É do líquido, é do bruto? Como é fácil a gente usar o poder, a influência, para dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Então, ao mesmo tempo que eu posso me sentir numa condição de sucesso, Deus me deu uma missão, Deus me deu uma função no corpo de Cristo, eu sinto que tenho uma vocação. Quando eu era jovem, adolescente, o Senhor falou comigo para eu ser pastor, as portas se abriram, hoje eu sou pastor, mas eu estou sempre na linha tênue entre o sucesso e a tentação do abuso de poder. Estou cumprindo a missão que Deus me deu, estou atendendo o chamado que Deus me deu, ou estou agora me valendo de uma condição que o povo me atribui e abusando desse poder? Isso é muito perigoso. Os obreiros das congregações ligam para mim. E aí, pastor, o que eu faço? Decidir a vida dos outros. É uma tentação grande. Poder é algo perigoso. A paternidade é um tipo de poder. A maternidade é um tipo de poder. E como a gente pode exercer mal esse poder dentro de casa? Ser um professor em sala de aula é um tipo de poder. Talvez alguém diga, pastor, você não conhece mais as escolas. Os professores não têm mais autoridade. Ainda existe alguma autoridade. No seu trabalho, a sua chefia. Quantos funcionários estão debaixo da sua tutela? Como você exerce
o poder, como você controla seus subordinados, como você trata as pessoas. Então, as relações de poder, elas fazem parte da vida. Todas elas podem ser saudáveis, mas todas elas também podem ser corrompidas e deturpadas. E quando a gente pensa, como estamos agora orando e pensando nas relações políticas do nosso país, nas estruturas de poder que nós temos, dos 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, sim, todas as estruturas de poder podem ser boas e todas as estruturas de poder podem ser corrompidas. Nada está pré-determinado. Pode haver coisa boa em todas as instâncias e pode haver corrupção em todas as instâncias. Nós não devemos confundir as coisas, achando que tudo está perdido porque não tem jeito. Tem jeito. É possível exercer poder porque Jesus exerceu poder sem corrupção. Jesus disse isso. Entre vocês não será como os governadores dos povos que dominam, ou como os maiorais que exercem autoridade. Entre vocês não será assim. Quem quiser ser grande se colocará a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Porque o Filho do Homem, isso ele referia-se a si mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O ser mais poderoso do universo, aquele que tem um nome que é sobre todo nome, diante de quem todo joelho se dobrará, quando pisou esta terra, agiu como servo. É por isso que Deus o exaltou e o colocou no lugar sobremodo elevado, acima de todos. Então, a humildade de Jesus, ou a humilhação de Jesus, seja a encarnação, seja a sua missão, seja a crucificação, todas estas coisas que aconteceram com Jesus, a sua realidade histórica, ele coloca-se como servo de Deus e como servo da humanidade. Por isso, Deus o empodera e o coloca sobre todas as coisas. Qual é o papel da igreja, portanto? Reproduzir o comportamento de Jesus Cristo. Nós devemos nos humilhar e nos colocar a serviço dos outros, para que Deus, a seu tempo, nos exalte. Todo que se humilha será exaltado. Todo que se exalta será humilhado. Terça-feira nós éramos lembrados pelo João Batista, lendo o capítulo 2 do livro do profeta Daniel, as frases belas que aparecem, ora na boca de Daniel, ora também na boca de Nabucodonosor, rei da Babilônia, mas uma expressão interessante é que Deus constitui reis e Deus destitui reis. Deus levanta e Deus abate. Eu sei que hoje muitos de nós estão pensando e estão orando para que Deus coloque alguém lá. Eu confesso, irmãos, que quando eu começo a pensar nessas coisas, eu sei que Deus tem poder de colocar e de tirar. Eu só não tenho certeza se é Ele que faz isso todas as vezes. Agora deixa eu tentar explicar esse meu pensamento. Para mim, nem todo mundo que chega ao poder foi colocado por Deus. Para mim, muita gente que chegou ao poder, chegou pela tirania, chegou pela espada, chegou pelo engano, chegou pela força, chegou pela corrupção. Há muitas formas de se chegar ao poder. Deus, às vezes, é uma força que coloca certas pessoas lá. Vamos ao exemplo bíblico. Quem era José no Egito? No Egito ele foi vendido por seus irmãos como um escravo. Mas depois ele foi colocado onde? Numa posição de honra, que só respondia ao faraó. E de certa forma a gente sabe bem que ele mandava até na casa do faraó. Ele se tornou o chefe de tudo
e de todos. Acontece a mesma coisa com Daniel na Babilônia. Mas esses são casos de quê? De exceção. Essa não é a regra. Todos os governantes de todas as nações são colocados por Deus. Não. Quando Deus quer, Deus tira alguém do cárcere e coloca no lugar mais alto. Vocês estão entendendo? Deus pega um Davi que está olhando os rebanhos do seu pai, o filho caçula de uma família de 8 irmãos, possivelmente um filho bastardo, se o Salmo 51, quando ele fala, em pecado me concebeu minha mãe, significa que ele era filho de uma relação adulterina de Jessé? Se for isso, Davi era o filhinho desprezado, o esquecido, mas Deus coloca ele como rei das 12 tribos. E antes dele, Saul, que era o homem alto de uma pequena tribo, de uma pequena família da tribo, e Deus colocou Saul como rei. Então, quando Deus quer, Deus pega, palavras de Paulo, as coisas que não são, para envergonhar as que são. Deus pega as coisas loucas desse mundo e coloca sobre as coisas sábias desse mundo, as coisas fracas desse mundo e coloca sobre as fortes. Quando Deus quer, Ele coloca quem Ele quiser no poder. Mas eu não posso afirmar que todo mundo que exerce alguma autoridade foi colocado lá por Deus. Estão entendendo a diferença? Então, quem é que vai ser eleito no Brasil? Quem for o mais votado. Ah, pastor, mas eu pensei que era quem Deus quisesse. Na minha opinião, se Deus quiser interferir nesse processo, se Deus quiser colocar alguém lá, Ele coloca. Ele mexe na cabeça do povo, torce a cabeça do povo do avesso, Ele faz o que Ele quiser. Mata um, transforma... É sério. Não brinca com Deus, não. A vida e a morte estão na mão de Deus. Se a gente achar, fulano está eleito, por enquanto está respirando. Mas ninguém sabe, é verdade. Um exemplo é o Tancredo Neves, não vou fazer julgamento sobre isso. Não vou fazer julgamento sobre isso, igual o pessoal faz aí, não é? Todo mundo dizia que o Tancredo ia ser o presidente do Brasil. Quem foi o presidente do Brasil? José Sarney. Tancredo não viveu para presidir. Então a vida está na mão de Deus. Bom, vocês também sabem que eu penso sobre isso, né? Mas vamos lá, vamos manter aqui nessa questão do poder. Então, quem vai ser eleito? Quem for mais votado. Quem nós escolhermos. Ah, não é Deus que decide isso? Se Deus quiser interferir nesse processo, Ele interfere. Ele é poderoso para isso. Mas até onde eu vejo, raramente Deus se mete nessas questões. Deus deixa a gente fazer as nossas escolhas. Então, eu pessoalmente acredito no poder da oração para que Deus nos dê direção pessoal e consciência serena. Mas, irmãos, se oração de crente ganhasse a eleição, todos nós estaríamos aqui votando em um só candidato, ou uma só candidata, já que tem mulheres no páreo também. Se nós todos fôssemos guiados pelo Espírito Santo nessa questão, todos os evangélicos do Brasil teriam um único candidato. E os irmãos católicos de boa fé, que também oram a Deus, teriam o mesmo candidato. Se nós fôssemos seguir revelação, Deus teria que falar com todos nós a mesma coisa. E parece que não fala. Até onde eu sei aqui, nós estamos bem divididos nessa questão. E não me incomoda isso. Me incomoda a gente pensar que quem vai ganhar é quem Deus quiser. Vai ganhar quem nós quisermos. Em quem você votar. Em quem você decidir votar. Não vou garantir que quem você votar vai ganhar, né? Mas se você não votar, ele não ganha. Se ninguém votar, ele não ganha. Vocês estão entendendo? O poder está aí para ser exercido. E ele será exercido por alguém. Alguém exercerá esse poder. Alguém será eleito. Alguém governará a nossa nação.
Alguém será senador. Alguém será deputado distrital, deputado federal, governador. Quem? A quem o Senhor quiser. Quem nós? Nós temos que tomar consciência de que há uma responsabilização nossa pelo governo do nosso país. E nós podemos ter bons governos e podemos ter maus governos, mas nós temos que ter responsabilidade nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Eu oro a Deus para que nós tenhamos governantes com o espírito de servo que havia em Jesus Cristo. O espírito público seria o termo mais adequado para nós hoje. Não é? Alguém com um espírito público. Eu quero chegar à instância de poder para exercer o poder em favor da minha sociedade. É lógico que os políticos sempre vão dizer que estão preocupados com os mais pobres. Vocês sabem por que os políticos se preocupam com os mais pobres, gente? Porque existem muitos mais pobres votando. A população de pobres é muito maior que a de ricos. Os ricos não elegem ninguém. Quem elege são os pobres. Por isso todo mundo quer proteger os pobres. Mas nós temos que ver quem de fato faz isso e quem só fala disso. Quem de fato tem alguma possibilidade, alguma ideia de vir a fazer isso. Se nós queremos um pouco de justiça social no nosso país, se nós queremos de fato democracia, se nós queremos de fato educação, queremos saúde, queremos serviço público de qualidade, se nós queremos um país melhor, nós devemos nos envolver com essas questões, mas com consciência pública. Então é orar, é buscar a Deus, mas exercer também a nossa parte. Exercer o nosso papel como cidadãos numa sociedade democrática. Nós temos o dever de pensar, nós temos o dever de escolher bem, nós temos o dever de ter consciência e depois temos o dever de acompanhar o resultado das nossas eleições, de acompanhar aquele em quem nós votamos. Se eu perguntar aqui quem já escolheu um deputado federal, quase ninguém fez isso. Se eu perguntar aqui quem já escolheu um deputado distrital, quase ninguém fez isso. Mas são essas pessoas que vão determinar muitas coisas. E nós estamos esperando o quê para tomar essas decisões? Esperando uma voz de um anjo descer do céu e entregar um santinho para cada um de nós? Vocês estão entendendo? Nós temos que ter consciência que, como cristãos, nós vamos lidar com as estruturas de poder. Jesus lidou com as estruturas de poder dos seus dias. Quem mandou matar Jesus foram as estruturas de poder político dos judeus e dos romanos. Anos depois, séculos depois, a estrutura de poder se rendeu ao cristianismo. E o poder passou a ser uma tentação para a igreja. 325 é um ano histórico importante, a conversão de Constantino, o imperador romano, e depois o reconhecimento do cristianismo como religião oficial do Império Romano. E aí essa aproximação com o poder, como eu já disse, coloca a igreja na fronteira entre o sucesso, vencemos o Império Romano que nos perseguia, triunfamos, e agora? Agora nós estamos no poder. Virou tentação. A fronteira tênue do sucesso para a tentação. E de lá para cá, a igreja sempre vem enfrentando essas dificuldades de lidar com as estruturas de poder. Então, que nós tenhamos consciência que internamente, como igreja, nós exerçamos o poder com o Espírito de Cristo, sem nenhum tipo de dominação, sem escravização, sem alienação da consciência. Eu me preocupo muito, irmãos, em não extrapolar a tarefa que me foi confiada. Porque eu não estou aqui dizendo para ninguém vote A, vote B, vote C, vote D, porque eu não estou aqui direcionando o voto de ninguém. Muitos de vocês são membros dessa igreja porque não veem aqui esse comportamento. Em outros lugares as pessoas acham normal que não seja assim.
Mas por que aqui é assim? Porque eu entendo que o meu papel é de orientar espiritualmente a igreja, orientar no sentido da consciência política, da consciência social, da consciência cidadã, mas sem impor a minha visão de mundo a ninguém. O meu papel é ajudá-los a pensar por si mesmos, a crescerem para decidir por si mesmos, inclusive nas questões espirituais. A interpretar a Bíblia por si mesmos, capacitá-los a ler a Bíblia e a ter um entendimento pessoal da Bíblia. Não para que vocês pensem do jeito que eu penso, mas que vocês pensem por si mesmos. Isso nas questões religiosas. Que cada um de nós tenha a sua própria experiência de fé, que cada um de nós tenha o seu ritmo de oração, que cada um de nós tenha seu estilo de vida, no que diz respeito à adoração e ao serviço, que cada um de nós desenvolva o seu estilo ministerial. Nós não tentamos aqui padronizar as coisas, fazer com que todo mundo esteja do mesmo caixotinho, para que cada um possa ser aquilo que deseja ser, com liberdade, com responsabilidade e com maturidade. Esse é o nosso jeito de ser igreja. E se eu aprendo a ser assim na igreja, eu vou provavelmente aprender a ser assim em casa. E eu vou respeitar a diversidade na minha casa. Eu vou entender que meu filho e minha filha têm direito à opinião própria deles e que eles são distintos entre si e diferentes do pai e da mãe. E eu vou entender que a minha esposa também tem direito à opinião dela. E ela tem direito às decisões dela. E ela tem o espaço dela e a intimidade, a privacidade dela. De modo que ela é ela e eu sou eu, mas a gente é casado e vive muito bem. Mas a gente vai aprender a respeitar um ao outro. E a respeitar os nossos filhos, e agora o nosso neto, e à medida que a família vai crescendo, a gente vai aprendendo a viver com essa diversidade e em paz. Mas isso é uma coisa que eu aprendo na igreja, e pratico em casa. Mas vou trabalhar com pessoas, vou me relacionar com o comércio, vou me relacionar com funcionários ou com patrões, vou prestar contas e vou exigir contas. E eu vou saber como fazer isso. Porque aprendi na minha igreja. Aprendi lá na igreja a prestar contas, a assumir responsabilidades, mas a também honrar compromisso e a compreender as dificuldades dos outros. Se como igreja a gente aprende a viver com diversidade, com liberdade, e a gente leva isso para fora, nós estamos remodelando o mundo, irmãos. Mas se a igreja for um exemplo de tirania, igual é o mundo lá fora, nós estamos desaprendendo o modelo de Jesus. Então, que como igreja, a gente seja uma igreja que serve. Por que a nossa política missionária é do jeito que é? Porque nosso espírito aqui é de servir as congregações, e não para que as congregações nos sirvam. Nós servimos os missionários, e não são os missionários que nos servem. Não é assim que a gente age aqui? É uma forma de reproduzir aquilo que Jesus disse: quem tem autoridade não vai exercer como dominador. Mas o dinheiro está na nossa mão. Então nós é que temos que dizer para o missionário como ele vai fazer o trabalho. Opa! Você acha que é assim? Porque nós temos o dinheiro, nós damos as ordens? Não, não é assim. Nós temos o dinheiro para servir o missionário, mas quem dá a ordem para ele é o Espírito Santo de Deus, que vai dirigir o trabalho dele lá. Nós estamos aqui para apoiá-lo. Esse é o nosso papel, apoiar. Mas lá, o mesmo Espírito que nos dirige aqui, vai dirigi-lo lá. E a congregação de lá terá poder de organizar-se, pensar por si mesma como eles querem ser. Não somos nós que dizemos o que o Irapuru tem que cantar, o que o Weber tem que pregar lá em Porto Nacional, o que o Guerreiro tem que pregar lá do outro lado do mundo, no Timor-Leste. Não somos nós que damos a cartilha para eles. Nós demos o sustento, nós demos a formação, nós damos o nosso carinho, o nosso coração, o nosso apoio,
mas eles vão desenvolver o trabalho de acordo com a visão que eles lá como congregação têm e que eles como líderes têm. É o espírito de serviço. E se a gente consegue fazer isso como igreja, nós servimos de modelo para a sociedade aí fora. Então, irmãos, vamos acreditar que nós estamos aprendendo a ser Igreja de Jesus Cristo, seguindo o modelo do Senhor, e construir famílias, e construir relacionamentos, pontes no ambiente de trabalho, onde quer que seja, para que nós demonstremos esse Espírito de Cristo, que não veio para ser servido, não veio para dominar, não veio para escravizar, mas veio para, aliás, não veio para prender as pessoas, mas veio para servir as pessoas. Jesus pregou libertação. Jesus deu liberdade e disse para as pessoas: siga-me. As pessoas tinham a oportunidade de escolher. Pedro, João, Tiago, André deixaram as redes, seguiram a Jesus. O jovem rico, não. Mateus deixou. E é provável que outros não tenham deixado o que era necessário para seguir a Jesus. Não cabe a nós dizer. O importante é que quem quer seguir a Jesus tem a liberdade de fazê-lo. Nós somos aqueles que convidam. Sigam-nos, andem conosco. Não obrigamos ninguém, não amarramos ninguém, não escravizamos ninguém. Nosso papel é libertar, é trazer graça de Deus, perdão de Deus, poder de Deus, para que a vida de Deus se manifeste em cada um. Amém? Quanto ao nosso país, orar e participar. Não se omita. Você é agente na democracia. Você tem responsabilidade pelos rumos do país. Pense bem, escute, converse, troque ideias, com educação, com moderação, e vamos participar desse processo com sabedoria. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Convidamos vocês a participarem dessa campanha de oração e jejum. Ela vai começar, por coincidência, no dia 7 de outubro. Quando acabar a campanha, já terá acontecido o segundo turno, já teremos um presidente eleito, já estaremos jejuando e orando por ele, seja quem for. Amém? Seja quem for, será alvo das nossas orações, das nossas intercessões e da nossa ação participativa também. Senhor, nós estamos agradecidos por sermos igreja do Deus vivo nesses dias. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de viver num país, neste ocidente democrático, estarmos aqui no século 21, com liberdade, dentro de um templo que nos pertence por direito, que é desta comunidade. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui com irmãos, irmãs, com pessoas que decidiram estar aqui, que livremente decidiram caminhar juntas e que exercem o seu direito como cidadãos do reino de Deus e também como cidadãos deste país chamado Brasil. Dá-nos sabedoria, Senhor, para exercermos a nossa cidadania celestial com discernimento, com fé, com amor, com esperança. Exercemos a nossa cidadania celestial com santidade, com reverência, com temor e com tremor. Mas também exercemos a nossa cidadania terrena, Senhor, com igual responsabilidade, com consciência livre, com inteligência, com perspicácia, Senhor, com uma boa dose de humor, porque nós precisamos de fato de um tanto de humor para suportarmos os dilemas dessa vida. Dá-nos paz, Senhor, paz nessa nossa nação sofrida. Guarda a tua igreja, Senhor, dos lobos devoradores que se infiltram em qualquer momento, mas particularmente nesta hora. Guarda-nos, Senhor, e que nós não nos desviemos
do estreito caminho da justiça, da verdade e da paz. Que o Senhor nos conduza assim com sabedoria. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.